Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Se o mundo continua mudando, nós também continuamos. Na Uninasal aprimoramos algo que é fundamental e não pode parar: o aprendizado. Agora, tudo é digital e em tempo real até voltarmos ao normal. E você conta com as melhores condições. A primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 99,00 cada e desconto de até 60% em todo o curso. Inscreva-se no vestibular online 2020.2 em uninasal.edu.br. Uninasal, o aprendizado não para. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548,00. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável, conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Se o mundo continua mudando, nós também continuamos. Na Uninasal aprimoramos algo que é fundamental e não pode parar: o aprendizado. Agora, tudo é digital e em tempo real até voltarmos ao normal. E você conta com as melhores condições. A primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 99,00 cada e desconto de até 60% em todo o curso. Inscreva-se no vestibular online 2020.2 em uninasal.edu.br. Uninasal, o aprendizado não para. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548,00. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Se o mundo continua mudando, nós também continuamos. Na Uninasal aprimoramos algo que é fundamental e não pode parar: o aprendizado. Agora, tudo é digital e em tempo real até voltarmos ao normal. E você conta com as melhores condições. A primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 99,00 cada e desconto de até 60% em todo o curso. Inscreva-se no vestibular online 2020.2 em uninasal.edu.br. Uninasal, o aprendizado não para. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548,00. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável,
conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos iniciando mais uma edição do programa Jornal Potiguar Notícias. Você sabe, transmitido pelo YouTube, Facebook, diversas mídias, PNTV, Portal Potiguar Notícias e também por 15 emissoras de rádio. O programa de hoje tem bastante coisa, mas antes de tudo, vamos saudar quem nos ouve pelas rádios, quem trabalha nas rádios, como por exemplo, 91.9 FM Natal, pela 105.9 FM Ceará Mirim, FM Liberdade de Felipe Guerra, Macaíba FM, FM Flores de Jaçanã, alô Jaçanã, FM Executivo de Nísia Floresta, FM São Gonçalo 87.9, Zona Norte FM 87.9 Natal, Liberdade FM de Cerro Corá, estamos também no País de Mossoró, pela Asas da Esperança 98.7, Santa Rita FM de Santa Cruz, também pela Pontal FM de Bahia Formosa, Princesa FM de São Bento do Trairi e Curimataú FM de Nova Cruz, haja rádios. Como sempre, estamos também pela TV Natal, canal 12 da NET, e pela Cena TV, a Web TV de Macaíba. Muitas rádios, um grande abraço para todo mundo. Neste programa Jornal Potiguar Notícias de hoje, nós começaremos com a palavra do Padre Murilo Paiva, com sua coluna Fé e Cidadania. Depois teremos 2 entrevistas. Eu vou conversar com o presidente licenciado do SINMED, médico Geraldo Ferreira. Vai falar sobre questões da categoria médica, Dia do Médico, também, claro, sobre pandemia. E depois eu conversarei com o vereador em Parnamirim, Abdene Salustiano. Vai falar sobre situação política em Parnamirim. 2 entrevistas bem bacanas, fique ligado. Mas antes de tudo, vamos celebrar a palavra de humanismo do Padre Murilo Paiva. Alô, Padre Murilo. Olá, Cefas Carvalho, estamos chegando, grande dia para você, que a força de Deus tome conta de todos e todas que estão acompanhando o Potiguar Notícias. Olha a reflexão do capítulo 7º do livro de Daniel, na festa dos santos São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os arcanjos citados no Antigo Testamento. O texto de hoje, aparentemente, parece ser o texto profético, mas, na verdade, a ciência bíblica nos ajuda a compreender que o livro, e sobretudo este capítulo 7,
se refere muito mais ao tempo do domínio grego no Egito, olha só, e abriga o sofrimento da tribo dos Macabeus. Então, último século da era antes de Cristo, e muito sofrimento, muita perseguição, perseguição oriunda de uma briga ideológica, mais do que religiosa, entre os reis gregos, embora do domínio sobre o egípcio, e a tribo, melhor dizendo, a tribo dos Macabeus. A trama se desenvolve de maneira tal que os Macabeus são fritados na assadeira em praça pública. E o poeta do povo, Jesus Ben Siraque, vai então fazer uma descrição muito bonita neste gênero literário apocalíptico, com as visões que ele vai apresentando. E é exatamente o anjo que vai, portanto, explicar essas visões de Daniel. E é muito sintomático porque ele vai dizer: a salvação de Israel é finalmente obtida pela vitória celeste do arcanjo Miguel sobre o príncipe da Grécia. Com isso, fica muito claro, então, esta tese de que, pelo menos este capítulo 7º, se não o livro todo de Daniel, se refere não ao período do século VII antes de Cristo, tempo então do exílio da Babilônia, mas sim ao período helenístico, falando assim. E a luta vai ser para que a liberdade religiosa, a liberdade da cultura judaica possa ser manifestada no meio dos Macabeus. Eu quero desejar que cada um de nós possa ter muita liberdade para manifestar a nossa fé, a nossa cultura, a nossa identidade cultural. Parece que nós estamos sendo bombardeados de um tempo para cá. Esse bombardeio vem com os enlatados americanos no nosso cinema, a penetração na nossa música, também nas próprias novelas, de maneira que a cultura brasileira vai ficando em segundo plano. E já se sabe, quer dominar alguém, mude a cultura deste. É isto que está acontecendo. Que hoje possamos erguer a cabeça, valorizar nossa arte, valorizar nossa cultura, nosso cinema, valorizar aquilo que sabemos fazer para enfrentar a opressão dos enlatados. Por hoje é só. Grande abraço e até a próxima, se o bom Deus nos permitir. Muito obrigado, Padre Murilo Paiva, sempre nos brindando com palavras de sabedoria, solidariedade e humanismo. Muito obrigado, amanhã nos veremos de novo. E vamos começar com a sequência de entrevistas. Nesse primeiro bloco, vou conversar, como já disse, com o médico Geraldo Ferreira, que é presidente licenciado do SINMED e observador da saúde no Rio Grande do Norte. Doutor Geraldo, um prazer tê-lo aqui novamente. Olá. Como vai, Cefas? Nossa saudação aí aos que nos acompanham pela PNTV, pelos rádios aí e pelas redes sociais também, né? Um abraço a todos. Prazer tê-lo aqui. Vamos falar de muita coisa, pandemia, Covid, situação da saúde em Natal, no Rio Grande do Norte, mas quero saber sobre o Dia do Médico. Dia 18 de outubro é Dia do Médico. Ainda estamos em pandemia, mas datas são para ser celebradas. O que será realizado no Dia do Médico? O que o senhor tem a dizer sobre o Dia do Médico e a Semana do Médico? Você toca num assunto muito sensível, porque, vamos falar a verdade, toda a área de saúde exerceu aí essa luta contra a pandemia com um heroísmo tremendo, né? Agora, na linha de frente, onde foram mortos mesmos, foi a categoria médica, né? E isso foi no mundo todo. Sim. Atos extremados de heroísmo. Inclusive, no começo da pandemia, se tinha uma impressão de que os equipamentos de proteção individual tinham uma garantia quase completa. Então, médicos aposentados, Cefas, médicos de 80 anos, quiseram voltar a trabalhar e pagaram com a vida, não é? Porque era uma doença nova. Nós nos baseávamos em coisas que a gente tinha conhecimento. Ou seja, uma proteção boa, ela realmente dá algum nível de confiabilidade, mas não é 100%. E nós não tínhamos ainda essa compreensão de que a idade, o diabetes mesmo controlado, a hipertensão mesmo controlados, eles tinham um impacto tão grande na presença do Covid, não é?
na presença do novo coronavírus. Então, esses médicos voltaram a trabalhar, médicos que estavam aposentados, médicos que estavam afastados, e pagaram um preço muito alto. Mas pagaram conscientes, eles sabiam que a doença era perigosa, mas queriam prestar o seu serviço. Então, nada mais justo do que agora, no mês, que a gente pode chamar o mês do médico, o mês de outubro, o mês de São Lucas, né? Mês do médico, dia 18 de outubro, é quando nós comemoraremos o dia, prestar essa homenagem. No Rio Grande do Norte, nós perdemos 15 profissionais médicos. Eles não saíram da linha de frente, continuaram seu trabalho nos hospitais de emergência, na obstetrícia, né, na clínica médica, na anestesia, na pediatria, na cirurgia, em várias áreas, eles continuaram atuando sem negar a sua presença para dar o conforto aos pacientes de Covid, mas também aos seus pacientes que se tratavam das doenças usuais que matam, e matam muito. Então foram vítimas disso. Então, outubro, nós, apesar da tristeza de termos perdido esses colegas, nós celebraremos o seu heroísmo. Correto. Inclusive, sobre médicos, será aberto um novo hospital, Hospital Edivaldo Júnior, é isso? Edivaldo Júnior, que é um ex-diretor do CINMED. E é isso, fale um pouco sobre a abertura desse hospital e sobre quem foi esse médico, doutor Geraldo. O hospital de pediatria é um hospital do município. Ele está substituindo o antigo pronto atendimento Sandra Celeste, né? Agora um pouco reestruturado, renovado. E o nome escolhido pelos próprios pediatras, como é um hospital de pediatria, é uma homenagem a esse médico jovem, 40 e poucos anos, falecido de Covid, né? Covid-19. Ele não se afastou, trabalhou nas UTIs, né? Nas emergências, era neonatologista, trabalhava em UTI também, trabalhava no pronto atendimento da pediatria, teve coragem. Foi um caso assim, muito doloroso para o sindicato. Ele era diretor do sindicato e também da nossa cooperativa, Coop Brasil. Então ele participava ativamente da vida acadêmica, da vida trabalhista da categoria, foi presidente da Sociedade de Pediatria por 2 mandatos, e é uma figura que deixou assim uma imagem de muita credibilidade, respeito, dedicação principalmente às crianças a quem ele atendia. Então é um hospital importante, vem suprir esta área de pediatria, porque a demanda em pediatria é muito, muito grande realmente. E o nome Nivaldo Júnior, doutor Nivaldo Júnior, é uma homenagem justa pela história, pela sua partida precoce e também pelo seu sentimento de dever. Ou seja, até a sua última hora ele esteve de plantão dando assistência aos seus pacientes pediátricos. Uma belíssima homenagem, portanto. Doutor Geraldo, nós jornalistas vemos que existe uma queda dos casos de óbito e de leitos ocupados no Rio Grande do Norte. Contudo, a pandemia não terminou. E o senhor, como médico, perdeu colegas seus. Como o senhor está vendo esse desconfinamento e qual o impacto que isso pode ter para as pessoas? Qual é a visão do senhor em relação a isso? Com cautela, não é? Nós estamos acompanhando o cenário no mundo, não é? Nós sabemos que a doença ela ainda não está totalmente compreendida. As coisas que estão sendo tentadas em termos de medicação, é fato que hoje se trata muito melhor do que antes, não é? Hoje a possibilidade de uma pessoa pegar uma doença e superar a doença é muito maior do que no começo da pandemia. Eu tenho certeza que hoje, boa parte desses colegas que morreram talvez não morressem, né? Os cuidados hoje são mais intensivos, a entrada de corticoide, de anticoagulante, etc. Uma série de medicações realmente fazem com que os pacientes graves tenham maiores chances, não é? Mas estamos acompanhando com muita cautela porque há uma expectativa muito grande com a vacina. Alguns já estão dizendo que a vacina talvez precise de 2 doses, não é? Talvez uma dose só não seja suficiente. Não se tem certeza de que se essa imunidade é de 6 meses ou de 1 ano, o ideal é que fosse de 1 ano, não é? E tem aí, muito preocupantemente, eu estava vendo o cenário do Rio de Janeiro, por exemplo, preocupante, as UTIs começam de novo a se lotarem, apesar de há um detalhe nisso tudo, muitas já foram fechadas, né? Sim. Muitos leitos foram desativados, nós não temos a mesma rede de antes. Essa rede foi diminuída, mas o fato é que essa rede estava com 40%, 38%, 42%,
E no Rio de Janeiro, essa semana, pulou para 80. Manaus, nós estamos tendo também um repique, não é? Então, nós estamos vendo com alguma cautela. Se eu puder recomendar uma coisa, eu diria o seguinte: os pacientes de risco se acautelem, não é? Eu sempre tenho uma visão um pouco mais liberal a respeito dos pacientes jovens, saudáveis, onde a gente sabe que o impacto da doença e a mortalidade é mínima, não é? Agora, os pacientes diabéticos, hipertensos, cardiopatas, pneumopatas e os idosos, nós recomendamos muita cautela. Então, como você colocou, esse desconfinamento ou essa flexibilização do isolamento, ela está sendo tentada em todo mundo, com muito cuidado, acompanhando passo a passo a evolução, mas eu recomendaria que realmente os grupos jovens, não é, eles se expusessem mais, mas os grupos de risco devem se acautelar. Perfeito. E manter as regras de segurança, né, doutor Geraldo? Máscara, álcool em gel. Isso aí é indispensável, não é? A gente nota que alguns eventos a gente já tem as pessoas um pouco mais relaxadas, não é? A quantidade de pessoas nos restaurantes aumentou significativamente. Nos eventos também, que estavam limitados a 30 pessoas, hoje já liberaram para 100 pessoas. Mas o interessante é que realmente sejam mantidos todos os cuidados, do distanciamento. Quem tem sintomatologia, eu devo chamar a atenção aqui para uma coisa muito importante. Quem tem sintoma respiratório, porque as pessoas estão chegando num nível de, vamos dizer, eu diria relaxamento, mas é de flexibilização, não é relaxamento no mau sentido. Sim. Mas relaxando, achando que a coisa está sob controle, que até com sintomas respiratórios, elas estão achando que podem circular. E uma regra básica é que qualquer sintoma respiratório, ele deve ser encarado como um possível Covid, não é? Então, esses pacientes que estão com sintomas respiratórios não devem circular, mesmo que não seja Covid, né? E devem manter todas as regras de segurança sobre o uso do álcool gel, máscara, evitar aproximação muito achegada, não é? Eu noto que eu fui até alguns eventos, eu ando sempre com álcool gel, né? Uma bisnagazinha, e eu noto que cada vez mais as pessoas estão se aproximando mais, já estão assim mais à vontade para apertarem a mão, não é? A gente nota e a gente não tem como negar, infelizmente, um aperto de mão. Mas pode passar um álcool em gel, né? Mas depois é conveniente fazer a higienização. Perfeito. Só para a gente encerrar esse assunto específico, eu li no noticiário que na Inglaterra os casos aumentaram e o governo está preocupado, e a Alemanha também, a Angela Merkel já teme. Então essa segunda onda é uma realidade possível, né, doutor Geraldo? Nós sabemos o seguinte, é aquela velha história, nós não temos um desenho absolutamente claro da doença. Essa segunda onda é uma possibilidade. Por quê? Onde houve um confinamento muito severo e as pessoas não se expuseram, então não houve o estabelecimento de uma massa crítica de pessoas imunes. Então esses que estavam confinados, quando saem e que não têm no seu em torno essas pessoas imunes, ali é um ambiente propício a essa proliferação. Por incrível que pareça, o que se vê é que realmente as cidades que tiveram impacto maior, ou seja, as pessoas se expuseram mais, houve um maior número de casos, essas possivelmente teriam uma possibilidade maior de não ter uma segunda onda, mas também é controverso, porque Manaus sofreu muito. Exatamente. E mesmo assim está tendo... Londres a mesma coisa, teve vários casos. E está tendo repique. Então, a regra geral ainda é cuidado, muito cuidado. Perfeito. Doutor Geraldo, o senhor fez vários vídeos com visitas, situando as pessoas, situando a categoria e também os internautas sobre como estava a situação. Como está esse ritmo de visitas aos hospitais? Olha, nós continuamos, não é, em contato, nós visitamos todos os hospitais assim que deram esse suporte importantíssimo à população de Natal, tanto da rede pública quanto da rede privada. Nós tivemos, assim, os momentos dramáticos, onde prontos socorros foram fechados. Aqui mesmo em Parnamirim nós tivemos uma UPA que chegou a fechar as portas, Sim. Ficaram pessoas nas calçadas. Foi. Claro, foi superada a parte mais difícil, isso é um fato. A doença não foi embora, vamos deixar claro. Mas a fase mais crítica, aparentemente, foi superada. Agora, uma realidade nova se apresenta. Esta doença ela vai ficar residual. Aí está a demonstração, esse segundo pico, né? Sim. Esse repique. Então vão precisar leitos nos hospitais,
vão precisar médicos treinados, equipamentos de proteção e que se aprofunde ainda mais as formas de tratamento, ou seja, que se descubram drogas novas, além da vacina, porque mesmo com a vacina, a gente também não pode se iludir. Existe vacina para tuberculose e, no entanto, a tuberculose mata 1,5 milhão de pessoas por ano no mundo, não é? A gente, às vezes, despreza uma doença como essa. 1,5 milhão, a Covid até agora matou 1 milhão, né? Mas a tuberculose anualmente, e tem vacina, mas não consegue dar a cobertura total. Então, há uma possibilidade do coronavírus se tornar endêmico e é preciso que hajam leitos prontos. Os hospitais que eu tenho visitado, a maioria deles, eles diminuíram os seus leitos disponíveis, já que realmente caiu significativamente, mas tem mantido uma quantidade X ali stand-by, não é? Por exemplo, Mossoró, Tarcísio Maia, que nós visitamos, tinha 20 leitos, reduziu para 10, não é? Mas os 10 estão lá, não é? Na retaguarda. O Giseiro Trigueiro também deve ficar, diminuiu dos 37, vai ficar uma quantidade menor, talvez 10, mas vai ficar, porque há uma possibilidade de esta doença acontecer ao longo do ano, endemicamente, não é? Mas a fase mais crítica realmente foi superada. De ontem para hoje, não é? No Rio Grande do Norte não tivemos óbito. Não. De ontem para hoje, embora ainda há 300 e poucos ainda em investigação, mais de dias. Mas oficialmente realmente não teve. Não teve. Perfeito. Doutor Geraldo, em relação à categoria médica, o senhor que é batalhador pela categoria, qual é o raio-x da categoria, de uma maneira geral, tanto no Rio Grande do Norte como na capital, Natal, neste momento? Olha, é interessante porque eu estou fazendo um estudo, como nós vamos ter a Semana do Médico, a gente vai ocupar um pouco a mídia, e quando tem uma profissão assim que ela é colocada em visibilidade, normalmente as pessoas querem saber como é o mercado de trabalho, qual o salário, não é? Quais as condições de trabalho. Então eu diria o seguinte, a medicina ainda é uma profissão muito interessante. Então os estudantes, eu tive num casamento essa semana, eu achei interessante uma pessoa, ele é do comércio, bem sucedido, a esposa tudo, mas ele disse, doutor Geraldo, meu sonho é meus 2 filhos médicos, quer logo os 2. Eu digo, bom demais. E eu incentivo, porque é uma profissão bonita, não é? É uma profissão bonita. Ainda há mercado, agora houve um salto extraordinário no número de formados, né? Até há 10 anos, mais ou menos, Natal formava 150, hoje tem 600 formados por ano. Pode ser que num dado momento nós tenhamos uma certa, vamos dizer, superação dessa ideia de hoje de empregabilidade total. Hoje você não tem ainda médico desempregado. Sim. Não tem, mas tem médico não concursado. Tem médicos subempregados, vamos dizer assim, né? Não tem desempregado, mas tem subempregado, vivendo de plantão, correndo de um local para outro. Mas é uma profissão interessante. Em linhas gerais, a remuneração ainda é atraente, né? Via de regra, eu estive estudando até no mundo todo, e coincidentemente esse número se repete, Cefas. O salário médio do médico é em torno de 6 vezes o salário médio da população. É um salário razoável, né? Não tem como, vamos dizer, no Brasil, onde o salário médio da população é em torno de R$ 1.500, o salário médio do médico é em torno de R$ 8.000, não é? Há médicos muito bem-sucedidos que ganham muito mais do que isso. Tem montam clínicas, mas nós estamos falando na média, sim, né? Sim. Então ainda é uma profissão nobre, é uma profissão onde você serve muito as pessoas, não é? E indispensável, indispensável em todas as áreas. Por exemplo, na prevenção, porque o que é que as pessoas querem? Mais vida e mais qualidade de vida. Então, medicina está intrinsecamente ligada a isso. Nós trabalhamos para dar mais vida às pessoas e mais qualidade de vida às pessoas. Jairo, e como está o diálogo da categoria com o governo do estado e com a prefeitura de Natal? O diálogo corre de uma maneira tranquila? Olha, nós tivemos nos últimos 4 anos uma coisa que deu uma certa, pelo menos uma certa tranquilidade para a gente não se precipitar em greves, coisas dessa natureza. Nós fechamos acordos de longo prazo, não é? Com o governo do estado, nós percorremos durante 4 anos com aumentos fechados, já programados, e agora terminou, não é? Então nós temos agora provável, mas temos tempo, nós devemos entrar nessa fase de uma nova negociação. Na prefeitura está em andamento, foram cumpridas 2 parcelas, faltam 2 parcelas, 2 anos ainda. Então nós estamos, o salário não está o ideal, mas nós conseguimos o que nós procuramos, porque eu acredito muito em sindicalismo de negociação. Eu nunca fui um radical, eu não sou um radical.
eu persigo bandeiras justas, não é? Eu persigo as coisas viáveis. Eu não boto a faca no pescoço de ninguém, não é? Nós procuramos alternativas. Quando o governo, a gente vê que salarialmente não tem como avançar, nós prestigiamos as cooperativas. Porque as cooperativas, às vezes o governo não consegue dar aumento salarial. Então, nós fortalecemos as cooperativas para que as cooperativas possam trabalhar e abrir mercados em outros espaços para esses médicos. A função primordial do sindicato é garantir mercado de trabalho, abrir mercado de trabalho e justa remuneração para os profissionais. Creio que ao longo dessa nossa administração, ao longo dos anos em que temos administrado o sindicato, essa tem sido nossa bandeira, nosso compromisso e creio que a gente tem cumprido. Registrando que o prefeito do Natal, Álvaro Dias, é médico. É médico. Teve muita sorte na pandemia, escolheu o lado certo, seguiu os médicos, né? O professor estava bem assessorado, inclusive, vamos dizer a verdade, o doutor Fernando Suassuna, ele, na presidência do Conselho Científico do município, ele foi bem. Ele nacionalmente, inclusive está fazendo vários trabalhos, adotou algumas medidas que para a imprensa poderiam parecer controversas, fez uma defesa enfática, né, da ivermectina, mas ele fez essa defesa com base no que se apresentou para a população. Houve um pico em junho, e não houve uma estabilização, que é o que normalmente se observa. No Brasil, por exemplo, quando subiu, ficou com 1.000 mortos muito tempo, né? Ainda está com 600 e tanto, né? Em Natal foi um fenômeno que realmente merece estudo. Nós subimos num pico, ali entre o dia 10 e o dia 20 de junho, uma coisa terrível. Agora, do dia 20 a 25, começou uma queda vertiginosa. Não teve aquele negócio de ficar o platô. Então, ele creditou isso ao tratamento profilático, etc. Tudo. Eu comungo dessa opinião também, é uma opinião minha, né? Precisa ser respaldada por trabalhos, mas ele também saiu muito bem. E Álvaro seguiu, vamos dizer, o Conselho Científico e teve sorte. A oposição diz que ele aproveitou politicamente, né, dessa sorte. Mas se aproveitar para o bem da população, né, faz parte, né, vamos dizer assim. Sim. E de maneira geral, a categoria, então, está satisfeita com... Não falo em relação à pandemia. Está satisfeita com o poder público, porque eu lembro que o secretário George quase saiu no meio da pandemia, ele teve problemas, e eu acompanhei pela imprensa atritos dele com a categoria, mas agora, então, já está pacificada. Olha, o município, o George, a característica dele ele é uma pessoa de um diálogo mais fácil, não é? Ele não é médico, ele é farmacêutico, mas é uma pessoa de um bom diálogo, não é? Quando houve aquela crise, não é? Eu mesmo liguei para ele, me manifestei, olha, tenha calma, não vá se precipitar. E ele pediu demissão. Pediu ao vivo, inclusive. Pediu. Ao vivo. E eu recomendei que tivesse cautela e entramos também com alguns companheiros, tudo, junto ao prefeito, Joca Marinho, que é amigo e tal, para tentar contornar, porque ele é um bom secretário, né? Eu diria que Cipriano também é uma pessoa bem intencionada. Agora, Cipriano tem uma dificuldade de diálogo muito grande, porque é um homem de manuais, não é? Ele falta flexibilidade de ter atuado em hospitais, na linha de frente. Quando a gente pega um secretário que atua, hoje ele dirigiu hospitais, né? Hospital da Unimed, etc. Vários. Então, ele tem uma certa vivência do que é a linha de frente do atendimento. Eu acho que o secretário estadual peca por isso, né? Em relação ao Estado, há um desconforto muito grande com aquele atraso, não é? Esse atraso que não é do governo atual, vem do governo anterior, mas há um desconforto muito grande. Então, eu acredito que seria interessante ao governo realmente quitar, não é? Quitar, fazer um esforço aí, eu não sei como, eu não sou economista, não é? Mas, realmente, a insatisfação que a gente detecta, e é uma insatisfação que é razoável, é com este atraso. Esse atraso desses 2 meses, realmente é uma das coisas que incomoda o funcionalismo como um todo, e a categoria médica, nos grupos do sindicato, é a gente o tempo todo interagindo com essas reclamações. Tanto que o sindicato está entrando, nós entramos com ações coletivas, que determinaram que o governo pagasse, mas não fixaram data. Mandou pagar, mas não fixou data. E agora o sindicato está desenvolvendo ações individuais, os profissionais médicos podem contactar o sindicato, e individualmente o advogado entra com a ação de cada um. Aí o juiz determina que pague.
né? Diferente do anterior, da decisão coletiva, que é que paga, mas não fixa data. Esta não, a individual, o juiz determina que seja pago pelo governo do Estado. Doutor Geraldo, nós falamos sobre Parnamirim de uma maneira mais vaga. Aí eu pergunto para o senhor, qual a observação que o senhor faz do trabalho que os prefeitos e os secretários municipais de saúde, principalmente na região metropolitana, fizeram em relação à pandemia? Foi um bom trabalho? Olha, Parnamirim nós visitamos, né, o hospital de campanha, achei interessante realmente, eu fiquei preocupado naquela época que a UPA fechou, não é? Foi uma coisa dramática, repercutiu muito negativamente, não é? E realmente a gente ficou preocupado. Logo na semana seguinte, se eu não me engano, abriram o hospital de campanha. Realmente o hospital de campanha prestou um grande serviço. Foram leitos disponíveis, foi UTI, a equipe também era uma equipe muito comprometida. Eu fiz uma visita agora, depois que eles já tinham reduzido. Sim. Tinham 4 ou 5 pacientes internados lá só, não é? Mas eu notei que realmente os médicos vestiram a camisa, né? Eu notei uma coisa, Cefas, muito interessante nessa crise. Como as pessoas crescem na crise, né? Quer dizer, os médicos, os enfermeiros, todo mundo assim cresceu na crise. As gestões também melhoraram, não é? Melhoraram. Agora, via de regra, os municípios não tinham os recursos suficientes para abrir UTIs, leitos críticos, que é o que necessitava na doença, não é? A doença é 8 ou 80. Ou não dava nada, não é? Ou não dava nada, ou então quando vinha para valer. Então os municípios pequenos dependeram muito das grandes cidades, não é? Mas, via de regra, o que eu vi foi uma tentativa muito grande das pessoas de protegerem a vida dos cidadãos. Alguns conseguiram com sucesso. Perfeito. E o tempo do bloco terminou. Doutor Geraldo Ferreira, muito obrigado. Certamente a produção vai chamá-lo novamente. Um abraço, Cefas, um abraço a quem nos viu. E se cuidem, né? Aproveitem a vida, mas com as cautelas que o momento exige. Perfeito. Muito obrigado. Como disse o doutor Geraldo, a pandemia não acabou. Fique esperto. Faremos um rápido intervalo e volto para o segundo bloco. Um minutinho só. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Se o mundo continua mudando, nós também continuamos. Na Uninassal aprimoramos algo que é fundamental e não pode parar: o aprendizado.
Agora, tudo é digital e em tempo real até voltarmos ao normal. E você conta com as melhores condições. A primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 99,00 cada e desconto de até 60% em todo o curso. Inscreva-se no vestibular online 2020.2 em uninasal.edu.br. Uninasal, o aprendizado não para. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos voltando para o segundo bloco do programa Portal Potiguar Jornal Potiguar Notícias. Nós estamos no Facebook, YouTube, várias outras mídias, pelo Portal Potiguar Notícias e por 15 emissoras de rádio. A produção do programa comunicou que o vereador Abidene Salustiano, que foi anunciado, não vai poder vir por causa de problemas de saúde relativos à família dele. Nada grave, mas que ele está resolvendo. Mas a produção imediatamente conseguiu uma entrevista com o candidato a vice-prefeito de Parnamirim, a Irene Paiva. Vai falar sobre a campanha que já está nas ruas e já está aqui ao meu lado. A Irene Paiva, bem-vindo novamente aqui, candidata a vice-prefeito. Olá. Olá, amigo. Obrigado aqui pelo convite, assim, de repente. Mas a gente está sempre à disposição e sempre um grande prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Jornalismo é tudo dinâmico, política também é tudo dinâmico, então fica tudo certo. A última vez que eu entrevistei o senhor estava ao lado do seu companheiro de chapa, ex-prefeito e candidato a prefeito Maurício Marques, e ainda ia haver a homologação, o registro da candidatura. Agora não, já está tudo registrado, já é candidato, podendo pedir voto. Como é que está a campanha nesse patamar, Irene? A gente realmente já teve a candidatura homologada em convenção, né? Já solicitamos nosso registro de candidatura dele prefeito e eu vice. E agora entramos na fase de aguardar o deferimento, né, pela Justiça Eleitoral, né? E a gente está iniciando, né? Ontem iniciou a propaganda propriamente permitida, né? E a gente está iniciando esse debate com a sociedade de Parnamirim, principalmente levando em consideração a experiência que Maurício teve como prefeito e essa minha chegada, né, como um profissional liberal, com vínculo com o Poder Judiciário, mas que com experiência e com uma vivência muito grande dentro de Parnamirim, com conhecimento dos problemas que Parnamirim teve e tem, e com uma disposição enorme em ajudar, sabe, nessa nova dinâmica de construção da sociedade de Parnamirim. Eu acho que eu tenho muito a contribuir, é isso que eu tenho feito. A gente já está visitando as pessoas, visitando os bairros, mostrando o que ele fez e mostrando também um pouco da nossa história, do nosso perfil, e dizer que a gente está aqui para fazer isso mesmo, que é uma função pública, política, né? Correto. Irene, como o senhor está sentindo a receptividade das pessoas, das comunidades? Muito boa, sabe? Eu acho que a sociedade, sabe, o cidadão de bem participando da política, sabe? O fato de eu ter colocado o meu nome à disposição nesse pleito, antes como pré-candidato, hoje já como candidato efetivamente a vice-prefeito, tem nos dado um feedback muito grande das pessoas, primeiro por acreditar na pessoa, na história da pessoa, nos exemplos da pessoa, e depois aquela coisa mais imbuída do próprio cidadão de estar a desejar de algumas coisas. Então, é na política que ele vai ter condição de realmente dizer, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, a gente quer um gestor e pessoas que ajudem com compromisso para poder superar esses problemas que afetam a área de saúde, educação, transporte, mobilidade. Então, Parnamirim tem uma importância muito grande no cenário político do estado do Rio Grande do Norte, terceiro maior município com grande perspectiva de em 8, 10 anos, no máximo, a gente chegar a ser o segundo. E nós não podemos de jeito nenhum, viu, Cefas, ignorar esse potencial que o Parnamirim tem. E hoje o político que quer ter um assento aqui, tanto na Câmara como no Executivo, ele tem que ter a noção de que ele tem uma responsabilidade muito grande. Porque não é uma coisa pequena, é uma coisa grande que requer compromisso, requer seriedade, requer honestidade
E isso é o que eu quero trazer e quero levar ao povo de Parnamirim. Perfeito, porque às vezes parece que pessoas públicas de Parnamirim não têm a percepção do crescimento da cidade, né? Como você falou, Parnamirim está em crescimento, vai ser a segunda cidade mais populosa, vai passar Mossoró, e IBGE tem tabulações que mostram isso, não para de crescer. Nova Parnamirim é um dos bairros que mais crescem no Nordeste. A tendência é Parnamirim crescer e os políticos têm que acompanhar esse crescimento, não é? Isso é verdade. A gente começou nossas caminhadas por Nova Parnamirim. Qual foi, assim, esse foco inicial Nova Parnamirim? Não desprezando os outros bairros de Parnamirim. Porque Nova Parnamirim hoje é maior do que quase 90 municípios do estado do Rio Grande do Norte. O PIB de Nova Parnamirim, a contribuição social que Nova Parnamirim dá ao município de Parnamirim, em termos de arrecadação de impostos, de pagamento de tributos, é fenomenal. E isso é uma clara evidência de que aquele potencial deve ser respeitado, porque ajuda nas demandas dos demais bairros que são menos favorecidos pelo comércio, pela indústria. Então, Nova Parnamirim tem um papel fundamental e o povo de Nova Parnamirim sabe disso. É tanto que nessas visitas que a gente tem feito, eles reclamam. Por exemplo, eu tive recentemente lá numa residência e uma reunião com as pessoas e eles estavam reclamando muito da mobilidade urbana de Nova Parnamirim, sabe? O caos que se tem ali na Maria Lacerda, o comércio cresceu, tem colégios, tem vários setores e a gente precisa repensar aquele trânsito, precisa repensar. Ali é uma via estadual, mas uma parceria com o município, para a gente fazer um estudo para que flua as coisas no trânsito, que é uma coisa mais importante. A mobilidade é isso, é você ter o direito de ir e vir, e respeitando as pessoas, principalmente as pessoas, né? Porque o automóvel, a gente precisa dele para se deslocar, mas ele não é prioridade, a prioridade é as pessoas. E eu acho que a gente tem, inclusive no nosso plano de governo, contempla um item sobre essa questão da mobilidade urbana de Parnamirim, que inclui Nova Parnamirim, que é um dos gargalos que a gente tem que enfrentar. Perfeito. A particularidade de Nova Parnamirim é porque é um bairro verticalizado. Então, um novo prédio em Parnamirim pode ser um prédio de 10 andares, de 12 andares. Isso significa centenas de pessoas morando, né? É outra dinâmica em relação a casas. E essa dinâmica, Nova Parnamirim cresceu muito porque o coeficiente lá de construção era liberado, né? A gente tinha uma restrição de ordem aqui do nosso plano diretor, dessa região do entorno aqui do aeroporto, que agora a gente inclusive colocou também no nosso plano de governo, a gente revisar, sabe, essa política urbanística de Parnamirim nesse entorno aqui do aeroporto. Afinal, não tem mais aeroporto. Exato. Ele ficou como aeroporto militar, que não tem Não tem voos comerciais. Não tem voos comerciais, então a gente vai precisar rever isso aí, sabe? Os eixos urbanos de Parnamirim, os eixos e a própria situação que já está postada como da desconstrução, dos acessos e vias, precisa ser tensionada nesse sentido, de dar crescimento naqueles locais onde já tem uma infraestrutura pronta, tanto de asfalto, de locomoção das pessoas, como do saneamento básico também, né? Então, tudo isso tem que ter uma visão futura sobre Parnamirim, né? E eu quero dizer a você que essa construção está sendo feita, sabe, tanto com nossa equipe, como também com a população e principalmente com as pessoas que querem representar Parnamirim. Então, eu quero ajudar Parnamirim, eu acho que eu tenho condição de ajudar Parnamirim, porque desses anos que eu moro em Parnamirim, eu fui muito presente em Parnamirim e conheço um pouco dessa geografia, tanto humana como de mobilidade de Parnamirim. Isso me dá a possibilidade de dizer, eu quero ajudar e posso ajudar, eu tenho ideias para ajudar e eu quero fazer isso. Como vice-prefeito agora na pré-campanha, e se for eleito também vice-prefeito, ser também uma pessoa que esteja muito presente, não ser um figurativo, mas ser uma pessoa muito presente para poder ajudar nos desafios que Parnamirim tem e precisa vencer. Correto. Airene, no portal Potiguar Notícias e nas nossas redes sociais, nós sempre vemos o feedback das pessoas de Parnamirim
e falam que dos problemas da mobilidade, sempre falam, da infraestrutura, que nós já falamos, e também reclamam muito do item segurança. Mesmo sabendo que a segurança é um problema estadualizado pela Constituição, os municípios sempre podem fazer alguma coisa. O que é a chapa de vocês, o que o projeto de vocês pensa em relação à segurança? Mesmo sabendo que a obrigação é do Estado, mas o que o município pode fazer? A segurança é um gargalo nacional, né? A gente sabe que não é uma coisa local, então a gente precisa atacar isso com frentes que o poder público pode enfrentar. Porque o que está associado à questão da insegurança, muitas vezes é falta da presença do poder público. E o que é que a gente deve fazer? E está lá no nosso programa também. A gente vai ter que revitalizar nossas praças, dar vida às nossas praças, entender que aquele espaço urbano não é para ficar abandonado, porque ali, quando está escuro e quando está abandonado, é um chamamento para se juntar às pessoas que não querem realmente o bem da sociedade e estão realmente ali utilizando um abandono que tem dentro. Então, o primeiro ponto será a gente atacar, sabe, nessas frentes de revitalizar os nossos espaços urbanos, marcar a presença do município, porque a presença do município ali, nesses bairros periféricos, nessas quadras, com alguma ação, vai dar a entender que aquela população local tem importância no contexto municipal das pessoas. E isso atinge a questão da segurança porque minimiza. E ao minimizar, a gente ataca esse problema de segurança de uma forma que não é competência nossa, mas de uma forma que a gente pode fazer, que é melhorando a infraestrutura daqueles bairros, daqueles ambientes, marcando a presença do município, e com certeza isso tem uma implicação de ordem prática na melhoria da sensação de segurança da população. Correto. Um jovem tocando violão com os amigos numa praça ou disputando uma partida de futebol numa quadra, não vai roubar, né? Não vai ter tempo de exatamente. Eu sou um cidadão mundial, assim, eu conheço muito o mundo, as cidades, tanto da América Latina como da Europa. Então eu conheço realidade de cidades que tem um potencial assim de vida cultural que venceu a violência por causa disso. Então, por exemplo, quando eu estive na Praça das Mangueiras, ali no Parnamirim 2. Sim. E está lá, a última vez que fizeram umas pinturas lá, mas não retomou, sabe? E eu me lembro, no passado recente, da gente participar lá do rock, dos festivais de rock, sabe? Que isso tudo junta as pessoas, junta as pessoas que querem bem, que querem conversar, que querem dialogar. E isso é o que a gente vai fazer, a gente vai tentar construir, sabe, essas feiras urbanas nas localidades, com os festivais de música, e levar o meu violão, e o outro leva sua flauta e tudo, e cada um fazendo com que a música seja viva, o teatro seja vivo, a cultura seja viva, e isso vai melhorar, com certeza, esse aspecto. Então, essa nossa coligação aí, que está com o Maurício, tem pessoas que pensam bem sobre isso, tem pessoas que são entusiastas dessa questão, e a gente está dialogando com esse pessoal diariamente, sabe? E estou completamente crente e convicto de que o sucesso disso depende da vontade do político, e nós vamos ter vontade para fazer isso. Correto. Aline, em relação a fazer política em tempos de pandemia, como está sendo fazer política em tempos tão atípicos? A gente está fazendo dentro das regras de segurança, né? Por exemplo, a gente está fazendo pequenas reuniões com as pessoas, né? Todo mundo com máscara. Aqui a gente está sem máscara, mas estamos num distanciamento. E as máscaras estão aqui. Exatamente, necessária. Mas a gente está fazendo isso porque eu acho que o mais importante, mesmo na disputa eleitoral, é a vida das pessoas, sabe? Eu não admito que a gente utilize da política para fazer aglomerações, fazer carreatas, motocarreatas, porque é o seguinte, a gente está se contradizendo. Se a gente quer o respeito às pessoas, a gente deve também ter o respeito às pessoas no seu ambiente mais correto, mais simples, que é a sua casa. Então, ontem a gente fez uma visita a uma família, mas a gente estava lá, todo mundo de máscara, ouvindo as pessoas às vezes querem abraçar você, a gente diz, infelizmente estamos nessa fase de pandemia. Eu sei que isso é muito... O que humaniza a política é essa questão do contato com as pessoas, né? E a gente sente que as pessoas querem, mas estão também na regra, né, nos cuidados que está tendo a nível do Brasil e do mundo. Eu acho que a gente deve respeitar isso também.
Perfeito. O tempo do bloco está quase acabando. E conjuntura nacional, como é que o senhor está vendo a política nacional, Vairene? Rapaz, minha análise, eu tenho acompanhado um pouco, né, das disputas nos grandes centros, né? Eu gosto de estar lendo jornais diários, antes de começar o meu dia a dia, eu recebo assim, esses jornais do sul do país, do Nordeste. Os grandes jornais eu recebo porque a gente tem um grupo de amigos que partilham a nível de Brasil, né? E o que a gente tem visto é o seguinte, é uma eleição que tentou se polarizar, né, esquerda e direita, mas que ao final o que está prevalecendo, sabe, no debate político, sabe, é a questão da retomada do crescimento, a questão da retomada do respeito às pessoas, a igualdade entre as pessoas, as minorias. E isso dá no conteúdo da campanha a possibilidade de emergir novas lideranças, sabe, houve um aumento considerável das candidaturas. Para você ter ideia, de vereador em Parnamirim, teve 94 vereadores a mais, né? No Natal temos 14 pré-candidatos a prefeito. Então, Parnamirim a gente tem 5, tinha 6, tinha 5, porque o pessoal não registrou a candidatura. Então, isso dá a entender de que a democracia está sendo fortalecida, porque está trazendo pessoas novas, que colocando numa disposição. Isso tudo é bom para a democracia. E eu espero que o cenário nacional seja um cenário de retomada de crescimento do país, de confiança no país, sabe? De superação dessa crise, e que 2021 os desafios a gente sabe que vão ser grandes, mas que seja um novo norte para nosso país, para nosso município, para nosso estado, para poder a gente dizer, a política é bom quando se faz bem às pessoas. Perfeito. Conversei aqui com o candidato a vice-prefeito de Parnamirim, Vairene Paz. Vairene, muito obrigado. Certamente a produção vai chamá-lo novamente até o fim da campanha. Eu agradeço, amigo. Eu sempre me sinto muito bem aqui com você, até porque ser entrevistado por um repórter como Cefas Carvalho é um prazer sempre grande. Nós é que agradecemos a presença do senhor aqui. Sucesso em suas empreitadas. Obrigado, eu agradeço. E você que está nos acompanhando, continue ligado na gente. Lembre-se que o programa fica disponível nas redes sociais e que é muito fácil assisti-lo. Todos, então, um grande abraço e até o programa de amanhã.